ser breve aí por conta Live do... streaming is on. Então tá. Como que eu coloco em... Tava cheio aqui. Sabe como coloca em tela total cheia? Então parece mesmo. Então, gente, boa tarde. Eu vou começar um ARC 7 hoje. A minha inspiração foi sobre um livro que eu tô lendo e alguns posts que o André fez no Instagram me fizeram lembrar do primeiro capítulo desse livro. É um livro chamado A História da Arte, do Ernest Gombrich. Ele é um dos livros, um dos principais livros, assim, se você está querendo entender arte de uma forma mais simples, mais clara. Ele é bem didático e a linguagem é bem interessante. Tem alguém com o microfone ligado aí. Pronto. Aí, primeiro, antes de começar a falar sobre o tópico da arquitetura, eu vou começar a falar num tópico sobre arte, né? E tentar trazer toda essa compreensão que eu tive num livro voltado para a arte, um pouco para a arquitetura. Então, a gente traz diversas questões, né, de quando a gente fala o nome da palavra arte, né, para a nossa mente, né, como o que é arte, né, que é uma pergunta muitas vezes sem resposta para a gente. Por que ela é tão valorizada, né? Por que a gente vê ela em museus, em coisas como se fossem intocáveis para a gente, né? Qual é o seu objetivo e de onde é que ela vem, né? Além dessas, tem várias outras questões que ficam zanzando na nossa cabeça e que a gente não consegue responder, mas eu acho que no decorrer desse ARC 7, nos próximos, talvez eu consiga responder essas perguntas. E aí, quando a gente pensa em arte, a gente lembra, primeiramente, dessas imagens, né? Da Mona Lisa, desses museus, onde estão expostas várias obras de arte, e muitas vezes a gente acaba se perguntando, né, o porquê que elas estão ali. O livro que eu li no começo, ele começa a questionar, né? Será que essas obras de arte, elas foram feitas mesmo só para a gente observar elas no museu, só para a gente ficar vislumbrando? Eu acho até meio estranho que a gente comece a observar elas num contexto totalmente diferente do qual elas foram criadas, né, para poder estar, né? Aqui a gente tem mais uma imagem, né, de quando a gente pensa sobre esse assunto, que a gente acaba lembrando desses museus e dessas obras expostas aleatoriamente, né? Não aleatoriamente, mas assim, se você considerar o contexto que ela, no período em que ela foi criada, por exemplo, ela não faz muito sentido estar ali. E aí depois a gente começa a vir, né, com esse questionamento sobre o lugar onde ela está, a gente começa a pensar na origem, na finalidade com que ela surgiu, né? No porquê. Será que a Mona Lisa realmente era mesmo para estar ali? Será que não era alguma coisa totalmente diferente? E aí, o que o André falou o que o André me respondeu no comentário dele era falando que tudo que tem significado, né, poderia ser considerado como arte. E eu achei que foi uma afirmação muito interessante que ele fez e do meu ponto de vista, até agora, me baseando no livro, de uma forma muito verdadeira, porque se a gente pegar o início mesmo da arte da pré-história, a gente consegue ver que todas essas manifestações artísticas, elas não são algo que eles fizeram para ser admirado ou que tinha uma função só estética, algo que é o que a gente considera hoje, né? A gente pensa assim, um quadro ele é para decorar algo, numa visão bem
simples, né? Um quadro é para enfeitar algum lugar. E assim, se você pensar, a origem dele não foi bem assim, né? Ele não surgiu dessa forma. Então a gente começa a quebrar alguns paradigmas que a gente começa a abrir a nossa mente, né? Por exemplo, os desenhos nas cavernas pré-históricas, eles significavam algo de que aquelas pessoas ali, eles queriam obter a caça, né? De alguma forma, eles acreditavam que aquele desenho, ele poderia atrair aquele animal ou aquela, enfim, qualquer coisa que ele esteja desenhando para ele, ou às vezes até afastar, depende muito da linguagem que ele usava, né? Ia depender muito do significado que ele colocava ali. E aí, de acordo o tempo foi passando, a gente percebe que o que era considerado como arte vai mudando de acordo com o tempo, né? Vai, tipo assim, a sociedade ela vai mudando muito, então assim, não tem como a gente acreditar, achar que a concepção de arte ela não vai mudar. Eu acredito que ela acabou mudando, né? Se a gente pegar o início, a gente tinha uma concepção completamente diferente da que a gente tem hoje. Talvez hoje a gente cria arte de uma das formas, né? Como crítica ou como meramente estético, enfim, são vários pontos assim que vão depender de qual período histórico você está, quais condições técnicas, né? A qualidade técnica da produção artística. E assim, uma frase muito interessante que eu achei no texto, e que eu acho que também serve para arquitetura, é que existe uma continuidade se você analisar o estilo, né? Vamos supor que eu estou analisando estilos artísticos, e não técnicas, não qualidade artística, entre aspas. Eu consigo ver que cada período ele vai ter a sua não é a sua estética, mas a sua essência, né? Eu não tenho como pegar a essência da arte pré-histórica, a arte egípcia, a arte mais da antiguidade, e dizer que ela progrediu até o ponto de ser o que a gente tem hoje. Ela não progrediu, é uma continuidade desse processo, é uma transformação. Não necessariamente eu posso falar que isso é um progresso, que a arte ela está evoluindo. Não sei se deu para pegar isso aí, mas eu achei essa frase muito interessante, porque, assim, essa ideia de progresso a gente tem na nossa cabeça, mas não necessariamente as coisas precisam ser analisadas dessa forma. E com essa linha do tempo, né, essa evolução da arte, muita coisa entra na nossa cabeça, né? O que é arte, o que é bonito, e a gente vem para a arte contemporânea, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de artistas que eu particularmente gosto, principalmente o Olafur, ele trabalha a arte de uma forma diferente, né? Não da forma que a gente não a gente, mas que a maioria das pessoas está acostumado, né, com uma tela, uma escultura, né? Ele traz a obra de arte para como se fosse uma forma de experiência sensorial, né? Então, assim, é uma coisa muito diferente. Aí a gente tem o David também trabalha com pinturas, são pinturas mesmo bem realísticas, né? Também tem alguns outros conceitos nas imagens dele. E a gente tem também arte abstrata, que muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Como que eu julgo? Eu não estou entendendo nada, enfim. São várias coisas que vão passar pela nossa cabeça quando a gente olha, observa uma obra de arte contemporânea ou de qualquer outro período. E também temos algumas questões, né, sobre o que de fato é arte. Muita gente fica questionando e pensando assim, meu Deus, como que pode existir duas coisas assim ao mesmo tempo e as duas serem consideradas como arte, né? A gente tem um quadro do Monet com várias técnicas de pintura, de iluminação que ele utilizava, extremamente rico, né? E do outro lado a gente tem uma pá, que é uma escultura que a gente se pergunta assim, nossa, mas uma pá, qualquer um poderia colocar uma pá aí e fazer a arte, então, né?
gera esse comentário, que é um comentário um pouco, de certa forma, ignorante, né? Mas se você prestar atenção, o propósito dessa obra de arte talvez também seja te trazer essa indagação, né, de que qualquer pessoa poderia fazer isso. Mas, assim, se qualquer pessoa poderia fazer isso, por que você não fez, entendeu? Esse tipo de diálogo é muito interessante quando a gente tem essas afirmações um pouco ignorantes mesmo. Aí eu trouxe alguns motivos que eu acabei abstraindo do livro. E a seguinte pergunta, né? Existem motivos para a gente não gostar de uma obra de arte? E eu trouxe 5 pontos, que eu acho que são pontos que eu trouxe assim para poder agregar em vocês, e quando vocês forem em museus, ou quando vocês forem até observar obras arquitetônicas, vocês começarem a levar em consideração, nossa, será que isso está antecedendo o meu julgamento? Isso não acontece só com obras de arte no sentido de, tipo, esse ponto mesmo, de estou em um museu e não sei ler nada, mas isso acontece em filmes, isso acontece em músicas, tipo, não vou ouvir esse tipo de música porque, não sei, não curto essa batida, não vou escutar. Não estou dizendo que ninguém deve ter um gosto ou coisa do tipo. Claro que gosto é uma coisa singular de cada um. Mas eu acho que o gosto ele pode ser desenvolvido, né? A partir desses pontos, a gente começa a analisar eles, e se a gente começar a contornar eles, a gente pode abrir novos horizontes para a nossa cabeça, refinar mais nosso gosto, ter mais críticas fundamentadas para poder julgar alguma coisa. E aí o primeiro ponto são as recordações restritivas, né? Com esse ponto, a gente fala muito sobre a nossa memória. O que a nossa memória traz? O que eu lembro que é ruim? O que eu lembro que é bom? Por que eu gosto de uma pintura, por exemplo, que tem um campo verde e, sei lá, um piquenique? Por que talvez isso me lembre alguma coisa que faça eu gostar mais daquele quadro, por exemplo, ou daquela fotografia? Da mesma forma, quando eu não gosto, né? Alguma coisa, talvez eu possa estar carregando de um passado que faça eu não gostar daquilo que eu estou vendo. O segundo ponto é a beleza ou agradável. Muitas pessoas elas já têm essa premissa de que eu vou gostar, eu gosto do que é belo, né? Ou do que é agradável aos meus olhos. Mas e se aquela obra ela tem uma intenção de não ser agradável, né? De causar um incômodo em você? Será que você não vai olhar de outra forma? Será que essa intenção ela não te ajuda a absorver aquilo que você está observando, né? Será que não é um pré-julgamento sempre esperar que alguma coisa seja bonita ou agradável? Então, acho que esse é um ponto assim que muita gente, principalmente quem não está ligado à arte, usa como preconceito, né? Se não é belo, é horrível, não presta. Outro ponto também é a parte de ser incompreensível. Muita gente chega, olha algo e pensa, eu não entendo, eu não sinto interesse de entender, isso ali já cria uma barreira para que eu não queira e não goste daquilo. Então, assim, essa é uma das coisas que acontece comigo. Às vezes quando eu e o Leandro fomos em Brasília, a gente frequentou alguns museus, e eu olhava para alguns quadros e eu não sabia nada do que era aquilo ali. Só que eu fiquei pensando, velho, alguém criou isso aqui e ele tinha uma compreensão disso aqui. Não é possível que eu não tire alguma compreensão mínima disso aqui. Então eu tentava me forçar a procurar alguma compreensão naquilo, mesmo que não tinha nada a ver com o objetivo principal do autor. Então acho que essa curiosidade ela tem que contornar essa falta de conhecimento da gente. Ela tem que, se eu não entendo dessa forma, eu vou tentar entender de outra forma, eu vou tentar absorver o máximo que dá aqui. E o quarto ponto é a parte da realidade, né, da arte abstrata. Muitas pessoas elas se sentem atraídas para toda a manifestação artística que
está ligada com a realidade. Tipo assim, nossa, como é bonita essa escultura, e olha só as unhas e as veias que a pessoa que esculpiu isso consegue representar. Mas, tipo assim, é como se essa pessoa teve muito mais, sofreu muito mais fazendo isso do que qualquer outra pessoa que esculpiu, sei lá, uma bola. Mas eu acho que não é assim, né? Acho que no trabalho artístico, todo o trabalho artístico ele demanda um esforço muito grande. E se você vem com esse preconceito de achar que a obra mais detalhada ela tem mais valor ou ela deveria ser mais valorizada pelo esforço que ali foi colocado, eu acho que a gente começa a colocar, a nivelar, né, certas obras. Eu acho que isso é extremamente prejudicial para a nossa crítica mesmo, né, para a nossa absorção do que está ali. E o último ponto é o contexto inserido, que muitas vezes nós não compreendemos, não sabemos, e por isso a gente acha feio. E por isso a gente acha esses 4 pontos de cima, a gente acaba deixando eles nos nortear, né? Então, acho interessante a gente estudar mais, né? Acho que as pessoas, durante a história, elas se debruçaram tanto em produzir, né? Elas debruçam até hoje em produzir algo para a gente, que a gente, o mínimo que elas deveriam receber seria essa curiosidade de compreender, né? Porque elas querem dizer alguma coisa, né? A arte, ela é um tipo de linguagem e seria interessante se as pessoas se interessassem mais por compreender ela, assim como a arquitetura, enfim. E aqui eu coloco um questionamento, né? Será que existem motivos para a gente não gostar de uma arquitetura? E aí eu trouxe o exercício de vocês procurarem uma obra que vocês gostam e uma obra que vocês não gostam, para justamente vocês mesmos perceberem, será que eu não estou levando algum preconceito por não gostar disso? Será que eu não compreendo isso e já acabo repugnando? Será que eu não levo em consideração a interação que as pessoas têm ali com aquela obra? Tipo assim, eu pensei nisso não como um exercício da gente chegar em algum lugar, tipo, essa você não gosta disso, essa você gosta por isso. Mas só de vocês começarem a pensar um pouco, né, se esse pré-julgamento, ele não está afetando vocês na hora da gente escolher o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Aí eu queria só ouvir de vocês, né, o motivo do porquê vocês escolheram. Acho que o primeiro que mandou foi o André. Aí se ele puder falar um pouquinho. Ele está no chat, né? Ele vai ligar. Tá bom. Se for demorar, se você quiser passar para outra pessoa primeiro, você avisa. Espero que você não goste do Super Limão, né? Vocês me ouvem? Ouçam. Essa primeira obra aí, o que me deixou muito, sei lá, assim, o que me chamou a atenção nela foi os usos dos materiais e as técnicas que eles utilizaram para trazer conforto, né? É uma obra totalmente diferente do que a gente vê por aí, e, tipo, eles utilizaram pedra gabião, e eu nunca imaginei alguém utilizando pedra gabião para fazer vedação de arquitetura, né? E aí, no caso, eles utilizaram um método de contenção do talude ali, né? Porque é uma estrutura abaixo. Então, eles utilizaram um método de contenção como parte da estética do conceito ali, né? Da toca do urso e tal, essa coisa de pedra, essas paradas assim. Então, isso chamou muita atenção e, sim, é um dos meus projetos favoritos, porque depois que eu vi as imagens e a técnica construtiva que eles utilizaram, eu fui ver todo o conceito do projeto e como está tudo bem alinhado, sabe? Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, então foi um projeto muito bem pensado. E uma arquitetura que não me agrada muito, apesar de eu reconhecer muito da importância dela, que a gente viu na faculdade, né?
E se a gente viu na faculdade, ela não seria uma obra qualquer. Mas essa obra aí do Corbusier, lá em Nantes, que é uma obra brutalista, né? Ela é uma coisa muito maciça, assim, muito pesada e repetitiva, né? Porque, tipo, tem as janelinhas ali, quando você olha como um todo, são vários furinhos, né? Então isso me incomoda um pouco, assim, esse blocão, sabe? Mas eu reconheço que ela é uma obra importante, né? A gente estudou sobre isso, mas a estética não me agrada. E é isso. Entendi. Tipo assim, quando você mandou para mim, foi a minha percepção, né? Posso estar completamente errada, aí você me corrige. Mas o primeiro projeto é um projeto assim que você tem desde o macro até o micro, assim, muito bem pensado para quem vai usar ali como se fosse uma experiência, não sei, que você tem uma conexão muito grande, é muito humanizado esse lugar, entendeu? E o segundo, eu já tenho outra percepção, então talvez isso não te agrade tanto, né? De ter essa coisa de ser generalizado, do tanto de pessoas nesses buraquinhos e ser um negócio fechado e grosso, né? E é Talvez uma escala seja. muito grande, né? É uma escala que foge da pessoa, mesmo que ela na teoria, né, o Le Corbusier leva em consideração muito a pessoa para projetar, parece que às vezes ele meio que se perde um pouco nessa, nessa generalização, né? Perdido no personagem. Mas eu gostei muito. É mais isso mesmo. Eu só queria ouvir mais e comentar. Se alguém tiver algum comentário para fazer. Aqui? Gente, eu vou sair do mic porque eu tô no 4G, tá? Vou ficar só no chat. Valeu. Aí agora o Leandro, vai, fala. Você não falou nada antes? Não, pode falar. Então, eu escolhi duas obras muito parecidas, formalmente. Vocês estão me ouvindo, né? Tá dando retorno, muta aí o seu. Aí. Justamente para ficar mais interessante assim a comparação, né, entre o que eu gosto. Rafa, você tá conseguindo ver a gente, pelo menos? Ouviu, Rafa? Beleza. Eu escolhi a Fundação Louis Vuitton, do Frank Gehry, e um centro cultural do Sanaa. Um é japonês, né? Então ele tem essa essência da arquitetura japonesa que está em alta ultimamente. E eu escolhi esses dois. Eu acho que quando eu mandei para ela nem soube dizer qual que eu não gosto muito, qual que eu gosto mais. Ela até errou, né, na hora que eu falei. Mas desses dois aí, o que eu não curto muito é o do Frank Gehry. Eu acho que talvez daqueles pontos lá que a Ana colocou, envolva um pouquinho do meu gosto pessoal, assim, o que eu realmente gosto, um julgamento de valor mesmo. E o Frank, ele não me agrada muito bem com a arquitetura que ele faz desde muito tempo, desde sempre, eu acho. Eu nunca gostei muito do estilo dele. E aí eu trouxe essas duas obras justamente para a gente comparar é, esse juízo que eu faço dele. Então a gente tem a primeira obra que é do Frank, né, a Fundação Louis Vuitton, é muito próxima do que o Sanaa tenta fazer, traz, só que ao mesmo tempo ela faz isso de uma forma muito mais. O Sanaa traz esse tipo de composição, né, com os telhados flutuantes, as estruturas sustentadas não por um pilar de meio metro por meio metro, mas vários pilares metálicos que sustentam a estrutura e a cobertura de uma maneira muito mais como uma cama de agulhas, né, que é uma técnica oriental, inclusive, que divide a pressão por área e aí consegue ter esses pilares fininhos, essa sobriedade na estrutura. E a do Frank Gehry, ela tenta fazer isso, mas talvez a melhor foto ali seja aquela do meio que a Ana colocou. Ele tenta fazer esse estilo
de estrutura, mas ao mesmo tempo aquilo fica pesado, mesmo que seja basicamente a mesma técnica, ele deixa aquilo tudo uma coisa muito pesada, muito presente, assim. E ao passo que a obra do Sanaa, ela é presente, mas ao mesmo tempo ela realça mais o que está acontecendo ali dentro, e a arquitetura ela é um pouco menos chamativa, um pouco menos tem um pouco menos de informação, ela é mais sóbria, ela tem um teor mais neutro. E eu acho que isso também é uma questão de eu posso achar a do Sana neutra, sóbria, melhor, e outras pessoas podem querer, não, eu gosto mais da do Frank Gehry, porque é uma arquitetura mais divertida, mais toda cheia de detalhes, de uma coisa que te chama os olhos, etc. E eu também tenho uma criticazinha com o Frank nesse prédio aí, porque se você olhar para o prédio na primeira foto, ele é igual aquelas obras iniciais dele, que ele fazia de metal, né? Só que aí falaram para ele, olha, Frank, você não vai poder usar mais metal, porque hoje em dia a gente usa vidro, transparência. E aí ele pegou e, então tá, transforma tudo em vidro. Mas manteve a mesma essência desconstrutivista dele. É isso. Então, um dos comentários que eu pensei assim fazer, né, que você falou que a mesma intenção do que está embaixo é a mesma intenção do que está em cima. Isso me fez pensar, né? Tipo assim, será realmente que era a mesma intenção? Será que eles queriam a mesma coisa? Eu não consigo, tipo assim, na minha concepção, eu não consigo achar. Eu não consigo não gostar da Fundação Louis Vuitton. Até porque você falou de uma forma assim, isso aqui tem gente que pode achar dinâmico, tem gente que pode achar interessante. De certa forma, eu acho interessante, mesmo com todas as críticas. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa começar a ter de fora. É interessante. Pensa em você andando lá embaixo, pequenininho, observando esse tanto de coisa, essa dinâmica desses planos aí, do que você observando uma edificação genérica, entendeu? Então, eu acho que ele tem sua importância, sim, mas mesmo com esses pontos, essas falhas que ele tem, mesmo de talvez até falha de originalidade ou criatividade, mas eu entendi, realmente assim, o de baixo, ele enche meus olhos pela leveza e por diversos pontos que eu sei que estão ligados até à minha própria personalidade. Mas o de cima também não deixa de ser. Eu acho que a experiência de estar lá dentro também deve ser interessante, entendeu? Quem quer ser o próximo? Na verdade, você vai falar alguma coisa? Não, pode seguir. Agora é o Luiz, eu gostei muito. Tá me ouvindo? Sim. Então, primeiro, essa residência, né, na Chapada dos Veadeiros, Casa Pari Corrêa, dos blocos do arquiteto, né, do grupo Bloco Arquitetos. Eu gostei dessa edificação, é que ela tem soluções próprias, né, para a localidade, assim, tem um estudo muito rebuscado, assim, em soluções. E uma coisa que eu gosto bastante é essa questão, né, de separar a estrutura da cobertura com a estrutura das vedações. Eu acho que fica bem interessante. E nesse caso aí, ele soube bem fazer esse acabamento, né? Tipo, tem parte que eles fazem um lajeado, tem parte que eles fazem uma vedação com vidro fixo, usando a própria estrutura, né, de MLC como um ponto, né, para deixar ela estanque, né, deixar ela bem fechada. E o próprio projeto, né, que é tipo, uma casa com ateliê, aí tem tipo o uso do solo, né, que é em desnível,
ele utiliza várias escadas, e uma dessas escadas ele utiliza como arquibancada, né, para fazer uma projeção. Então, assim, ele pensaram em várias minúcias que acabam agregando muito no projeto, né? E a própria cobertura, ela tem soluções, né, de, de drenagem de água para cisterna, enfim, essas questões sustentáveis que eu também valorizo, né? Para além da estética, essa parte ecológica é um ganho, né? Para eu achar um projeto bom ou ruim. E embaixo, cara, já falei aqui várias vezes como eu não gosto, né, dessas casas, aí eu fui, vou procurar aqui, casa moderna no Google. Eu achei um site que vende planta pronta, tá ligado? Então, assim, é uma coisa totalmente desarticulada, né, com o meio. Você ali faz uma composição de fachada com esses pórticos, que em alguma certa maneira é interessante, mas ela acaba sendo um pouco feita de forma disfuncional, né? Não pensa, pelo menos, em sombreamento, aberturas, esse jogo de vazios. Muitas vezes acaba sendo só uma brincadeira ali que o arquiteto faz, o cliente fala, legal, e foi. E, tipo, a planta segue um padrão dependente da orientação solar, enfim. Então, por conta dessa questão de falta de um planejamento, né, para esse projeto, ser uma coisa específica, eu acho que acaba não condizendo com uma obra arquitetônica. Eu acho que, tipo assim, todos os projetos que a galera mandou que não gostou, eu conseguiria, em algum ponto, defender, menos o que você trouxe. Eu acho que o que você trouxe é o exemplo máximo de uma arquitetura ruim e que realmente a gente pode falar assim, nossa, isso é ruim. Tipo, não tem como a gente mais defender isso. É que esse tipo de arquitetura é o grande problema das próprias cidades. Então, assim, não tem como a gente falar que isso é bonito, mesmo que, assim, olhei, mas eu não consigo mais dizer que isso é bonito, entendeu? Por conta de todas as coisas que a gente começa a observar, né? É disfuncional, tipo, é genérico, não é original. Então, assim, eu acho que o exemplo que o Luiz trouxe foi o melhor exemplo para mostrar, assim, o que não fazer, o que não gostar. É isso, foi muito bom. E o primeiro, gostei muito também, muito lindo. Agora o Rafa, que trouxe o Brasília Shopping, eu não acredito nisso. Não acredito, Rafael, eu adoro o Rui Otaki, velho. Deixa eu ser o porta-voz do Rafa aqui, vamos lá. Escolhi obras que têm a ver com as minhas primeiras impressões no curso. O Edifício da FAO foi uma obra que me... Acho que você mutou aí? Tá dando retorno. O Edifício da FAO foi uma obra que me inquietou muito inicialmente. Não consegui entender por quê. Com o tempo, passou a ser uma das obras da arquitetura brasileira mais lindas para mim. Acho que o que me instigou foi o bloco pesado sobre uma estrutura aparentemente leve. Não sou tão brutalista, mas é a obra brutalista que eu mais gosto. Já o Shopping é a obra do Ryotaki que mais odeio. KK. Não sou fã dele esteticamente, mas o Shopping para mim é demais. Mas reconheço o valor icônico de suas obras. Tipo, se ele falasse que era alguma coisa ligada ao Tanclan, tá ligado? Que é quase igual o símbolo. Mas com certeza é só uma piração dele, essa forma do shopping. Eu acho que isso é mais. A parte do Rafa também tá ligada à parte de gosto também, né? Já que ele fala, reconheço o valor icônico das suas obras. Realmente, o Royal Tac, ele tem um valor por produzir uma arquitetura pós-moderna, né? Primeiro a gente tem que entender que é pós-moderna, então não é para ser esteticamente bonito como o modernismo, como muitas pessoas acham que o modernismo é. Então aí a gente já começa a, tipo assim, não é para ser bonito. Então, ok, vamos olhar de outra forma.
Eu gostei muito dele. Quando a gente foi lá, eu ficava olhando assim, eu ficava, velho, como que isso é possível? Eu ficava toda hora assim, velho, como isso é possível? Então isso, de certa forma, me deixou curiosa. Eu acho que deixa outras pessoas curiosas também, mesmo de uma forma que negócio esquisito, mas pelo menos, para mim, assim, é algo diferente, né? Não estou dizendo que também é a coisa mais linda do mundo, mas é isso aí mesmo, reconhecer a importância e afirmar seus gostos particulares mesmo. Posso só comentar uma coisa? Pode. Que eu acho engraçado. Eu gosto muito do Rui Otaki. E eu adoro que como ele pegou uma das coisas que eu mais acho sem graça, que é um prédio todo espelhado, e conseguiu deixar interessante. Tipo, não precisa ser bonito, mas pelo menos é uma coisa que te chama atenção, que você fica... Aquilo que você comentou, né? De ficar curioso. Sim, Tem o seu valor. E agora SES, por último. Por último, não. Por último, acho que eu dupliquei o slide. SES, tá por aí? Eu gosto muito dessa casa de cima. Foi uma casa que eu encontrei, assim, mexendo aleatoriamente no arco dele. Eu gosto como ela tem coisas que não são necessariamente práticas, sabe? Que tem esse cuidado com os detalhes, com os materiais. Eu acho a própria casa, assim, uma instalação meio artística. Me dá vontade de entrar lá dentro e passear, e eu acho que eu poderia entrar 50 vezes na casa, perceber algum detalhe diferente, alguma coisa nela que seria bom de parar e ficar olhando e percebendo. E a Praça do Coliseu, não sei, eu não curto muito ela. Nunca parei para pensar exatamente porque acho que ela é meio sem graça, talvez. No meu gosto estético também. Não tá muito casando com ela. Eu gosto dela pelo mesmo motivo que eu gostaria do Shopping Brasília, entendeu? Por ela ser, assim, pensa que se essa praça fosse uma praça comum, entendeu? Eu acho que esse coliseuzinho aí, ele traz, de certa forma, alguma coisa mais interessante do que qualquer outra praça genérica, mas também não é aquela obra, aquela praça maravilhosa, aquela obra, assim, que a gente olha com os olhos, assim, nossa, que coisa interessante. Na verdade, eu acho bem pós-moderna, né? Se você olha assim, me lembra até aquelas obras, acho que, se eu não me engano, a Praça de... Como é o nome daquela obra? Praça de... Uma que tem nos Estados Unidos. Praça de Las Vegas. Alguma coisa da Sicília. Eu sei qual que você tá falando. Tipo, sendo do Elon Maia, eu consigo meio que entender o porquê que ele fez isso, né? No caso da Rainha da Sucata. E eu acho mais interessante a Rainha da Sucata do que essa praça. Entendo seus pontos, mas, sei lá, ela pra mim tem uma coisa estranha. Porque ele tem uns projetos que são esquisitos, né? Mas são legais. Essa pra ser realmente ele deixou a desejar. Tem umas muretas, assim, com uns pedaços de, sei lá, cerâmica. Aí vem o Coliseu e esse pega ao lado de eucalipto, ficou uma coisa muito maluca, mas Então é isso, gente. Eu dupliquei o slide. É isso. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, se não, chegamos ao fim. Eu queria só dizer que eu gostei muito dessa discussão que você trouxe. Tipo, pra gente sair das férias começando assim de um jeito agradável. Bem de boa. E ver a visão de vocês, o que vocês gostam e o que não gostam. Acho que todo mundo aqui tem um gosto até que bem diferente um do outro, né? Sim. Eu acho que eu gostei de quase todas as obras. Menos a do Luiz lá, a segunda. Eu consigo até entender essa praça, mas também não me agrada, mas o resto eu gosto. Gosto pode ser desenvolvido, né? A partir do momento que a gente começa a se perguntar por que diabos eu não gosto disso, eu acho que a gente consegue
se abrir mais. Eu acho que a gente consegue gostar de mais coisas. Eu acho que é muito melhor gostar de mais coisas, aprender a apreciar mais coisas do que se fechar e falar assim, não, é ruim, não gosto e ponto. É exatamente isso que eu queria trazer. E aí, vamos fechar então? Todos ok? Tava pensando a gente fazer uma rodada só de projetos. O que vocês acham? Só para tipo, dar uma mudada. Tipo assim, cada um traz um projeto e apresenta o projeto para todo mundo. Projetos aleatórios. Pode ser famoso, pode ser muito desconhecido. Só para ampliar arcabouço, sabe? Tipo, pô, tem lá o conjunto de Marcélia, mas eu nunca vi uma planta do conjunto de Marcélia ou algo interessante. Isso é interessante, né? Pra gente conhecer mais projetos. Pode ser então? Escolhe um então, Ana. E aí quando voltar pra Ana de novo, a gente muda de assunto. A Acho não ser legal. projeto. Escolher o quê? Escolher o próximo. Já tem data? Não. Mas pode ser você. Eu? Tá bom, então. Então, quando voltar pra mim, quer dizer, quando voltar na Ana, ela. Quer dizer, quando for todo mundo, aí a gente muda de assunto de novo. Beleza? Beleza, a gente vai fazer quando? Semana que vem? Outra semana? Pode ser semana. Oi? Travou aqui pra mim. Alô? Estão ouvindo? Tô te ouvindo, mas só você. Fala aqui então. Fala aqui então. Acho que eles estão me ouvindo. Peraí que eu acho. Ah, eu caí. Eu não tô ouvindo você. Hein? Estão me ouvindo agora? Eles falaram que sim? Meu computador caiu. Semana que vem, então, segunda-feira, eu mando mensagem no grupo para confirmar na semana. Pode ser essa semana? Tal. Aí a gente confirma, beleza? Confiram lá os posts. Caralho. Tá, pode crer. Propaganda no YouTube. Valeu, gente. Valeu, Até mais. galera. Até a próxima. Falou.